Ok. Hoje eu tô aqui, mais um episódio do Podprev Me Aposenta, aqui na sede da OAB Tatuapé, com o apoio da Justec. Em primeiro, eu gostaria de fazer um agradecimento por poder realizar esse sonho de fazer esse podcast. E eu estou com uma pessoa muito, muito, muito especial. Ela é advogada, palestrante, professora, são diversos adjetivos que eu tenho para falar para ela. Estou extremamente feliz dela ter aceitado o meu convite. Ela é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Itaquera e ela é uma unanimidade no meio previdenciário. Eu estou aqui com a doutora Maura Feliciano e eu queria agradecer mais uma vez por você participar desse meu projeto e todo o carinho que você tem comigo. Imagina, querida Bruna, muito obrigada pelo convite. Também agradeço, né, ao OAB Tatuapé, a todo, né, o pessoal que fica aqui, sabe, nos bastidores, organizando tudo. Então, para mim também é um prazer, até porque o seu trabalho é um trabalho super bacana, é um trabalho de levar conhecimento para todos, independente se é da área jurídica ou não. Então é importante sim que a gente participe, que a gente prestigie esses trabalhos e bora lá que hoje a tarde é nossa, né? Bom, muito, muito obrigada. Bom, e você falou uma coisa que é verdade. A ideia foi de criar esse podcast e o nome chama Me Aposenta porque eu venho de uma família bem grande, eu conheço muitas pessoas e elas olham para mim e falam: ai, Bruna, me aposenta, me aposenta. Eu falo: não é assim, né? Eu também quero me aposentar. E aí eu falei: então vamos criar um canal aí que chama Me Aposenta, de tanto que eu escuto isso por dia, por ano, né? Eu falo que eu ganharia, se eu ganhasse R$1 por cada vez que alguém fala me aposenta, já estava rica. Bom, e a ideia do canal é justamente essa, trazer para as pessoas conhecimento de qualidade, verídico, ali onde elas possam entender sobre os direitos delas, porque tá cada vez, né, muitas informações. A gente hoje vive uma era de informação e também vive uma era de fakes, né? Então, cabe a nós profissionais, especialmente profissionais do direito, que atuam com direito previdenciário, trazer clareza para as pessoas. Bom, não sei se eu falei, acho que, né, no nervoso não falei, a doutora Maura também é autora de diversos livros, né? E é uma referência, um dos cursos, né? E eu assisti na época do Legale, era sobre planejamento, e vínhamos comentando aqui um pouquinho antes. Nem eu tinha noção do que essa ferramenta podia ser tão importante, até que um dia eu me deparei com uma situação que eu falei: não, mas será que para esse profissional é importante? Então, hoje eu queria falar sobre planejamento previdenciário, o que é, para quem que é, principalmente para o brasileiro, que não é um povo conhecido por se planejar. Então, muitas vezes a gente fala esse nome para ele, e planejamento para me aposentar. Eu não vou me aposentar, né? Porque a gente vem criando uma cultura de que ninguém mais vai se aposentar, e não é verdade. E aí, antes de você começar a falar sobre isso, o que me motivou muito nesse tema foi uma senhora que foi no meu escritório com 62 anos, e ela tinha 12 anos de tempo de contribuição, porque, segundo ela parou de contribuir para o INSS. Quando ela teve o primeiro filho dela, o marido dela disse: que pagar INSS, nós não vamos se aposentar mesmo. Ela falou: só sei que dormi, e passou-se 30 anos. E ela falou assim: mas eu ainda queria me aposentar. E eu falei: há esperanças, você vai se aposentar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós o que é planejamento previdenciário, o que é isso diante do nosso cenário de brasileiros que não se planeja, e o porquê que isso é importante e para quem que é isso. Muito bom, Bruna. E olha que bacana, né? A Bruna, ela traz uma fala, né, nesta atualidade que nós temos de fake news e até mesmo de desinformação, né?
Eu acredito que no seu escritório deve acontecer como no meu, que o cliente ele chega e diz assim: doutora, eu já aumentei os meus 3 últimos anos, que é para que eu possa me aposentar pelo teto. Ou então assim: doutora, eu nem regularizei a minha união estável porque eu sei que eu não posso casar porque eu recebo uma pensão, né, do meu finado, da minha finada. Então, é importante esse espaço para que a gente possa trazer, como você usou bem a palavra, né, clareza. E clareza tanto para o profissional que busca essa especialização, quanto clareza também para a sociedade. Porque a maioria das pessoas, elas ainda buscam o INSS sozinhas. A maioria das pessoas, elas acham mais fácil fazer uma pesquisa no Google. Agora a gente tem o ChatGPT, a gente tem tantos recursos, né, tecnológicos aí. E aí, como que eu gosto de começar a fala, né, do planejamento previdenciário? E até quero render aqui um agradecimento para a Catarina Molinari, que é uma advogada, né, do estado do Espírito Santo. E no ano passado ela me desafiou a dar um curso e ela falou assim: olha, você vai trazer um curso assim, ó, porque tudo é planejamento previdenciário. E é verdade. Então, Bruno, o que a gente vê? Ou como que eu venho aprimorando esse serviço? Todos nós fazemos planejamento previdenciário, todos nós enquanto advogados, e toda a sociedade deveria fazer o seu planejamento previdenciário. De preferência, que seja para a gente poder se aposentar. Então, o melhor dos mundos é a pessoa ela se aposentar com o teto previdenciário, que no ano de 2025 está 8.157,40 e poucos centavos. Mas tem pessoas que elas trabalharão uma vida e não chegarão nessa média de salário. E aí a gente precisa pensar num momento muito recente da vida da humanidade no mundo, que é a pandemia. Então, de março de 2020 até hoje, lógico que em 2020, 2021, 2022 foi mais intenso, quantas pessoas que saíram deste plano espiritual sem deixar ali qualquer tipo de recurso financeiro para filhos, para esposo, para pai, para irmão. Quantas pessoas, né, que foram contaminadas, né, pela Covid, que ficaram sequeladas, que ficaram incapazes ali para a sua atividade e que não receberam nada, por quê? Porque não planejaram o momento do risco. Planejar a aposentadoria, penso eu que é mais fácil, porque você fica ali torcendo para chegar nos requisitos mínimos. Então, eu ultimamente gosto de começar a falar de planejamento previdenciário sob esse olhar. Vai se aposentar sim, né? Aqui o PodPrev da doutora Bruna, mas também está para as ocorrências de risco, que é, infelizmente, o evento morte, que é a doença incapacitante, que é o desemprego, que é o salário maternidade, que é a privação da liberdade, né? Então, assim, nessas ocorrências que ninguém sabe quando vai acontecer, eu preciso estar em dia com a minha previdência. E se a gente para planejar, eu terei cobertura para qualquer evento. Então, o advogado ele já faz isso. Quando a gente pega ali um quinis do segurado, quando a gente pega a carteira de trabalho dele, deixa eu ver quanto falta para você se aposentar. Ali você já está fazendo o planejamento previdenciário daquela pessoa, não é? Então, é importante a advocacia tomar posse desse serviço que ela já presta, e assim como também é importante a gente conscientizar a sociedade. Todo mundo precisa fazer planejamento previdenciário para entender se ela for se aposentar, quando será? Se falta muito tempo, se falta pouco tempo. Se existe alguma forma dela regularizar alguma situação que poderá antecipar ali a expectativa da sua aposentadoria ou que poderá deixá-la mais tranquila para ela receber um auxílio-doença. E abre parênteses, né? Quando a gente fala que alguma situação que dá para antecipar a aposentadoria, não é pagar 3 anos antes e, opa, minha aposentadoria chegou agora. Não. Tem pessoas que às vezes elas podem ter ali alguma lacuna, né, algum registro que não migrou para o sistema, enfim, tem várias situações que o planejador, que o profissional especialista consegue colaborar e mesmo quando o trabalhador ele sabe disso, ele também vai cooperar.
Então, ele vai procurar o advogado da confiança e fala assim, doutor, eu vi uma situação aqui no meu CNIS que me deixou na dúvida. Doutor, eu vi aqui que eu trabalhei numa empresa, está na carteira, mas não está no extrato previdenciário. Então, o planejamento, ele traz, assim, uma segurança, Bruna, em todos os sentidos e para todo mundo, né? Para o trabalhador, para a esposa do trabalhador, para o filho, que às vezes já nasceu com alguma doença, né? Que vai tornar a vida dele ali um pouco mais cheia de obstáculos. Tem muita coisa para se trabalhar num planejamento, né? E você falou uma coisa que a gente costuma falar muito, né? E eu repito para qualquer cliente lá no escritório. Todo mundo pensa em INSS como se fosse só para aposentadoria, que são os benefícios programáveis. Eu me programo para me aposentar. Não, quando eu tiver a idade. Não, mas eu posso escolher, né, me aposentar. Mas existem esses benefícios que não são programáveis. Sim. E o brasileiro não gosta de falar sobre isso, porque a gente prefere não enfrentar essa dor, né? Inclusive, hoje atendi um cliente no escritório e ele falou, olha, nós estávamos falando de plano funerário, né? E estava falando ali, ele falou assim, me ofereceram, né? Mas eu não quero um terreno no cemitério, porque quando eu tenho um terreno eu quero já usar, então eu não quero usar. E aí eu falo, mas não é isso, né? É a questão de... E justamente ele estava com a esposa... E falando sobre a pensão, essas coisas, a gente evita esse assunto, né? Evita ao máximo o brasileiro. Mas eu vejo que o planejamento... Porque assim, eu vou me aposentar, eu sempre tenho tempo, né? Eu tenho tempo para isso. E às vezes pode não ter tempo para esses benefícios não programados, porque ninguém quer ficar doente e ninguém quer deixar a família e partir, né? E eu falo que... muitas vezes acaba sendo irresponsabilidade, porque se você principalmente é um provedor daquela família, dos filhos, se você não pensa, né, com tantas regras, com tantas mudanças, se você sai, né, da frente da força de trabalho dessa família, você muda toda uma história de uma família. Sim. Então, a importância, às vezes, é muito mais elevada para esses benefícios não programados. E assim, sabe, Bruna, uma coisa que eu também gosto de falar é que, por exemplo, assim, a vida da professora é certinha, né? A professora, ela ganha tudo no escritório dela, não sei o que lá. E é importante a gente falar, como a Ana Júlia Cachan sempre diz nas aulas dela, a vida como ela é. Você sabe que eu passei um tempo sem contribuir com a Previdência Social. E quando eu engravidei do meu filho mais velho, que hoje tem 26 anos... A primeira coisa que eu pensei foi assim, se eu morrer hoje, esse menino me mata, não é? Porque assim, ele não teria benefício de pensão por morte. Então, de repente veio aquele estalo. Falei, cara, agora não sou mais eu apenas no mundo. Então, agora eu tenho uma vida para estar ali caminhando com ele lado a lado. E depois veio o segundo filho. Então, a gente precisa realmente deixar o nosso egoísmo e pensar no conjunto, né? Pensar ali no seu núcleo familiar, que pode ser podem ser ali os seus filhos, os seus cônjuges, por que não o seu pai, a sua mãe? Hoje em dia, tudo está se modificando, né, Bruna? Então, assim, hoje, muitos não querem mais se casar, então continuam, né, ali sendo os provedores dos pais, escolhem viver dessa forma. Então, pera lá, se é você que custeia, por exemplo, o convênio médico do seu pai, da sua mãe, e é uma escolha sua não formar uma família fora, você já parou para pensar que de repente você pode morrer primeiro do que o seu pai, do que a sua mãe, e a sua renda fará falta para aquele convênio médico, para aquele medicamento que ele precisa utilizar? Então eu vejo que é extremamente importante a gente trazer esta cultura para dentro de cada lar. E a gente que tem, entre aspas, o microfone na mão, seja porque tem um podcast à disposição, seja porque a gente tenha lugar de fala nas instituições, como a OAB, nos institutos, a gente precisa levar essa consciência, né? Consciência para a sociedade, consciência, né, para os trabalhadores de um modo geral. Eu vejo hoje, Bruna, que é assim, se eu faço um planejamento previdenciário, eu até ouso dizer assim, que nem num golpe eu vou cair.
sabe? Que nem ser ludibriada, né? Se eu tenho um planejamento previdenciário, não será qualquer pessoa que vai chegar para mim e falar assim, sabia que você já pode se aposentar com um teto previdenciário? Aí você vai falar assim, mentira. Não posso, porque eu nunca paguei, porque eu já fiz o meu plano de aposentadoria e eu já sei que com a minha média de salário, eu não vou chegar no teto previdenciário. Ora, você sabia que você tem direito a uma aposentadoria, mesmo quem você nunca trabalhou? Mentira, eu já fiz o meu planejamento previdenciário, eu sei que você está falando de benefício assistencial e para isso eu tenho que preencher alguns requisitos que eu já sei que eu não preencho. Então, se essa cultura ela for levada para toda a sociedade, em todos os meios onde a gente puder entrar, o Me Aposenta vai se cumprir, não é? Ou o auxílio doença ele vai chegar, a pensão por morte ela vai chegar, o auxílio reclusão vai chegar. Aqui nos bastidores, a Bruna me falava, né, do auxílio reclusão de um cliente e quais são os requisitos. É mentira quando você lê, por exemplo, né, em alguma rede, que você sabia que, olha, né, o auxílio reclusão é pago para todos os filhos daquela pessoa que tem a sua liberdade, né, ali, né, privada por algum crime que ele cometeu. Gente, não é verdade, né? A população carcerária é de um tamaninho e a população carcerária que é segurada da Previdência, que está no período de graça, que está nos requisitos ali, ela é menor ainda. Mas como que você desmistifica tudo isso? Com planejamento previdenciário, para todo mundo saber o seu lugar e saber o que realmente vai ter ali à sua disposição, né? E sabe uma coisa que você falou nesse último momento? É sobre a aposentadoria do LOAS, né? A gente ouve muito, né? E tudo bem, porque aquela pessoa, ela é leiga, ela não sabe, mas muitas vezes ela acha que está recebendo uma aposentadoria, chega muitas viúvas no escritório, e aí você tem que contar para ela, não, mas você não tem direito à pensão por morte. E às vezes eram pessoas que faltava um bocadinho assim para se aposentar, ou se tivesse os requisitos, sorte daquela pessoa, e nunca foi orientada. A pessoa simplesmente, mas eu recebia meu salário mínimo, só não recebia meu 13º, eu ia me aposentar para quê? Porque eu, né, por causa de um salário mínimo. E aí ali naquele momento você fala, tudo bem, se você está dentro dos requisitos de receber o seu benefício assistencial, o LOAS, tudo bem, é um direito que lhe cabe, receba, mas pense que isso pode ser revisto. Para começar, um benefício muito frágil, o INSS pode chamar de volta e cortar. Vai pedir de volta, né? Vai pedir de volta que a pessoa recebeu, não é? Então, assim, toda essa nossa fala, e se a gente passar aqui 24 horas falando, né, de previdência social, as pessoas elas vão identificar que, de fato, tudo é planejamento previdenciário, tudo. Pera lá, como que eu faço para ter um benefício da Previdência? Como que eu faço para resgatar? Você traz uma realidade, Bruna. Geralmente, quem entra no nosso escritório buscando benefício assistencial são mulheres, não é? E são mulheres que, em algum momento, numa parcela até que considerável, em algum momento da vida delas, elas já foram seguradas da Previdência, elas já trabalharam com carteira registrada. E aí, ao invés de você trabalhar num benefício assistencial, por que não planeja para esta pessoa ela regularizar esse buraco que ela ficou para que ela possa ter acesso a um benefício do INSS? Como a Bruna colocou aqui, o benefício do INSS paga 13º. Benefício assistencial não paga. Benefício assistencial ele está sujeito a ser revisado pelo menos de 2 em 2 anos, ou deveria ser nessa periodicidade. Então, tudo isso, Bruna, é trabalho de um especialista que vai fazer um planejamento previdenciário, que conhece dos requisitos mínimos e que vai realmente... Tem pessoas que nunca, de fato, vão se aposentar. Ok, qual é o benefício que eu posso entregar? Tem pessoas que poderão, inclusive, escolher qual será a melhor aposentadoria, por idade, por tempo de contribuição, se é especial, se é por tempo de contribuição. Ser MEI é um excelente negócio para muita gente, para outros nem tanto, né? Ser microempreendedor individual. Então, todo mundo que a gente atende no nosso escritório é um cliente digno de um planejamento previdenciário, né? E aí,
depois que a pessoa se conscientiza, realmente eu tenho que pagar o INSS por conta do risco social, que é muito alto, podem acontecer coisas que naquele momento eu não vou ter condições de rever a situação, então eu vou sair e vou pagar. Né? Eu vou lá, vou comprar meu carnezinho e vou pagar. Eu vou pagar sobre 20%, eu vou pagar 11%, aí ele pergunta ali para a moça ali da lotérica, como é que preenche, né? E ela vai lá e fala, você preenche assim, você põe esse código, você coloca isso e paga tanto. Paguei, bom, agora eu tô seguro. Se acontecer alguma coisa com a minha família, pelo menos eu tô pagando. Vocês estão aí dizendo que é seguro, igual seguro de carro, né? E aí a pessoa chega para você, às vezes vai se aposentar e fala, doutora, eu vou me aposentar com 2 salários, né? Paguei sobre 2 salários. Aí você vai ver, a pessoa pagou a alíquota de 20%, 1 salário para se aposentar por idade. Não tinha necessidade, né? Investir um dinheiro que não seria suficiente para mudar aquela realidade. Aí ela vira para você e pergunta, mas tem como pegar de volta esse dinheiro? Eu falo, não tem como pegar de volta, porque você não pagou errado, né? Sim. Você pagou o que você declarou, entendeu? Então não há um erro do INSS por trás disso. Então, primeiro a gente conscientiza a população, contribuam com o INSS, porque isso não está ligado só ao futuro da sua aposentadoria, mas sim a toda uma segurança da sua família e sua, né? Porque pode ficar doente, pode se acidentar. Mas como contribuir para que o valor que você contribua seja justo, né? Dentro da sua realidade, e te traga aquilo que você espera. E não é a moça do carro. Não é a moça da lotérica, não é o Google que vai te dizer isso, não é a forma como o seu vizinho, como o seu irmão, como o seu compadre. E esta é uma outra questão bastante relevante, Bruna, porque o que acontece? O custeio da Previdência Social, ele é único para empregado doméstico e trabalhador avulso, porque vai obedecer ali uma tabela previamente, né, divulgada com alíquotas progressivas desde o dia 13 de novembro de 2019. Ponto. E o custeio do contribuinte individual, que é o autônomo, o custeio do segurado facultativo, ele é outro. E para essas duas figuras, eu tenho um leque maior de possibilidades. Então, quando a Bruna coloca aqui pra gente, eu vou pagar sobre 20, sobre 11, sobre 5? Sim, porque sobre 20 é o plano que eu falo de alíquota cheia, 11, 5% é o plano simplificado, que é uma forma de você tirar as pessoas da informalidade e proporcionar previdência social para todo mundo. Agora, o que é mais interessante? Para quem convém isso tudo? E olha só, Bruna, não é só a moça da lotérica que orienta quanto você vai pagar. A semana retrasada no escritório, eu atendi uma mulher muito elegante, foi acompanhada do esposo, da filha, e fizeram uma série de perguntas para mim. E eu não conseguia entender, quando eu olhei o extrato previdenciário dela, eu falei assim, gente, por que essa mulher está pagando 20% de um valor alto? Né? E aí eu entendi, quando a gente começou a entrevistá-la, e entender o porquê que ela foi ao escritório. Ela foi ao escritório porque ela queria uma aposentadoria. E a gente sabe, né, os critérios, como que isso vai acontecer. E ela já tem 62 anos de idade. Eu falei assim, mas só que ela não tem o tempo de contribuição, não tem a carência mínima. Tudo bem. Por que ela está pagando 20% de um valor que no meu entender, é alto? Porque o médico que diagnosticou uma doença nela, ele vislumbrou que, e certamente ele tem conhecimento mínimo de previdência social, que o benefício dela vai ser calculado pela média dos 80% maior salário de contribuição e pela média dos 12 últimos meses. Então, muito provável que se ela precisar de um benefício de risco, um benefício por incapacidade do INSS, ela não estará sujeita a salário mínimo. Então, ainda falta para ela 24 meses, que faltasse 12 meses para ela ter acesso à sua aposentadoria por idade.
um desavisado ou uma pessoa que tivesse ali um outro entendimento da matéria, falar assim, ó, a senhora já tem a idade mínima, paga 11% sobre salário mínimo, tá? E se depois de 12 meses ela fica incapaz para o trabalho, o benefício dela não vai ser da média que ela vinha contribuindo alto, vai ser dos 12 últimos meses salário mínimo. Então veja que assim, de previdência, de futebol e de política, todo mundo entende. Só que aí a gente precisa entender o cenário para cada pessoa. De todo, o recolhimento desta mulher não estava errado. Só que assim, é um risco, porque quando ela preencher os requisitos da aposentadoria, ela não vai receber a média do que ela está pagando. Então assim, ela está pagando muito, pensando-se num benefício de risco. Só que ela está perto da aposentadoria por idade. Então assim, literalmente é o risco que ela correu, sabe assim? Ou eu pago muito para eu ter um auxílio doença bom, ou eu diminuo para ter uma aposentadoria que não ficará longe de uma média que já foi apurada, mas que eu ainda preciso continuar caminhando para preencher os requisitos. Então vejam como que é complexo trabalhar as questões de benefícios programáveis e benefícios de risco, que eu tenho os dois lados da moeda para analisar, né? De um lado, o benefício programável, como a doutora Bruna colocou, as aposentadorias por idade, por tempo de contribuição, eventualmente aposentadoria especial, aposentadoria da pessoa com deficiência, e no outro lado da moeda a gente tem auxílio doença, aposentadoria por invalidez, pensão por morte, salário maternidade, auxílio reclusão. Você fala assim, e agora? E não adianta perguntar para o chat GPT, não é, adianta. Não adianta. Eu sou uma fã do uso da inteligência artificial na advocacia, mas eu falo, em nenhum momento desde 2023, quando saiu o chat GPT, em nenhum só dia eu parei de estudar previdência. Olha quantos benefícios. E aí eu falo, a pessoa vai lá no simulador do INSS e ela vai ver as possibilidades que ela tem de aposentadoria ali. No mínimo, você me falou umas 3 que não tem ali. Que não tem uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que o conceito na sociedade é totalmente deturpado. Sim. É totalmente, inclusive pela área médica, eles não conseguem entender o que a lei fala sobre deficiência e o que é o conceito usual. Então, a gente está sempre analisando uma pessoa cadeirante, uma deficiência grave, né? Uma perda de visão, uma perda de um membro, mas a gente não olha para a tecnicidade da lei, e aquilo não vai estar disponível ali no simulador do INSS. E aí, quando ele se depara, muitas vezes, quando aquele que tem uma consciência, eu quero saber quanto tempo falta para eu me aposentar, né? Quanto que eu vou ganhar. Aí chega lá e você faz uma pergunta, se a pessoa tem um problema de saúde. Tem, mas não me afeta em nada. Sim. E aí, dentro do planejamento, você fala, se eu te contar que você pode se aposentar sem uma idade limite, porque hoje a maior barreira depois da reforma, que já desde 2019, que a gente não é mais uma coisa recente, né? Então, é a idade. Até mesmo para aposentadoria especial, que o trabalhador trabalha lá com insalubridade, eu preciso de ter uma idade mínima. Então, quando você fala isso para ele, ele só vai descobrir ali, naquele momento que ele se disponibiliza a ir lá saber quando que ele vai se aposentar. Porque no INSS não tem. Eu já tenho lá o pedido de aposentadoria da pessoa com deficiência. Mas não tem nada ali, claro, assim, quando ele acessa o meu INSS, que fala, você poderia se enquadrar nisso. Mas eu já passei 10 anos afastado. O INSS também não vai te falar. Então, não é porque uma pessoa recebeu por anos uma aposentadoria por invalidez, que muitas vezes pode estar calculada errada, que foi a aposentadoria que ele viu. Então, eu falo, é para todos, inclusive para os aposentados. Sim. E olha só, Bruna, até nesta, né, em toda essa visão ampla que você tem, até para isso a gente tem a questão do planejamento previdenciário. Porque o que a gente precisa pensar? Nós estamos, agora quinta-feira, completa 6 anos de reforma da Previdência Social. Dia 13 de novembro de 2019, foi publicada a emenda constitucional número 103 de 2019. E até hoje, a gente ainda tem discussões com relação ao que a reforma da Previdência Social trouxe, com relação a critérios mínimos, com relação às transições que estão ali estabelecidas, do artigo 15 até o artigo 21.
Então, quer dizer que eu posso, então, discutir o benefício que eu estou recebendo hoje dentro da reforma da Previdência Social? Posso. A Bruna, ela traz aqui o exemplo da aposentadoria por invalidez, que, de repente, foi concedida dentro da reforma da Previdência Social, ou seja, após a reforma da Previdência Social, mas espera lá, qual é o fato gerador que me leva a uma incapacidade total e permanente, ou, como recentemente foi decidido, né, uma incapacidade parcial e permanente? Bom, se o fato gerador é lá de trás, então quer dizer que eu posso revisar esse benefício para eventualmente eu buscar um cálculo de benefício melhor com relação à legislação anterior, à reforma da Previdência Social. E, de novo, então, a gente traz tudo é planejamento previdenciário, porque então eu vou pensar o seguinte, poxa, então até para quem já está usufruindo de um benefício, eu posso aplicar os conceitos do planejamento previdenciário. E aí agora eu lembrei o que a Bruna me perguntou lá no começo. O que é planejamento? É você estudar o patrimônio previdenciário do segurado, é você estudar o conjunto de requisitos que ele tem para então você identificar qual é o menor benefício para aquela situação. Então, eu preciso, até num benefício já em manutenção, analisar todo aquele cenário para ver se de fato tudo foi analisado conforme o fato gerador, conforme ali o preenchimento de requisitos. Então, quando a minha amiga me provocou com esse tema, porque tudo é planejamento, e porque não era de indagação, era de afirmação, porque tudo é planejamento previdenciário, é. Então, a advocacia, ela precisa tomar posse, ela precisa cuidar melhor dessa assessoria dentro do seu escritório, e a sociedade, ela precisa ter essa consciência. Não, realmente é muita informação, eu não consigo separar nada, eu não consigo entender nada, então eu vou buscar uma pessoa que eu sinta confiança, que eu conheça o trabalho dela, que me demonstra que ela sabe separar uma coisa da outra, que é para ver se realmente aqui é o melhor momento, se esse benefício foi concedido correto ou não, se foi indeferido, aonde está a falha. Nem sempre a Previdência Social erra, né, Bruna? Tem situações que a Previdência Social ela fez tudo direitinho. Então, sim, não tem o que você questionar. Mas em outras oportunidades, você vê que você fala assim, poxa, mas precisavam ter olhado isso daqui diferente, precisavam ter tratado dessa forma diferente. Deveria ter emitido uma exigência, não emitiu. Então, a gente fica ali, né, trabalhando nessas exceções, trabalhando nessas lacunas, que é para entregar realmente um bom planejamento para que a pessoa se aposente, para que a pessoa receba a sua pensão, receba o seu auxílio e assim todo mundo tenha a proteção da Previdência, né, Bruna? E eu assisti a sua palestra no Congresso do IBDP e no finalzinho, acho que caminhando para o final, você falou uma coisa interessante, né? E aí eu voltei para o escritório e falei, vamos ver se a gente realmente fez. Normalmente, a gente tem o hábito de passar um pente fino em todos os benefícios indeferidos. A Previdência concedeu minha aposentadoria, ok, tá bom. E aí, muitas vezes, é no processo concessório que está o erro. Sim. E, às vezes, um erro que vai trazer um prejuízo por anos para a pessoa. Então, não é porque está lá a aposentadoria concedida, é que a gente tem que simplesmente, né, acreditar. Então, assim, se a pessoa tem um planejamento previdenciário que você consegue identificar quais são os erros e todos os períodos, porque a gente está falando de uma época das pessoas que estão se aposentando, que tem períodos de 70, 80, não tinha internet, não tinha a mesma comunicação que tem hoje. Hoje tem e-social, talvez, né, os nossos filhos não terão esses problemas, porque eles são de uma era digital. Mas as pessoas que estão se aposentando hoje, nós estamos falando de um período que não tinha esse acesso à informação. Então, pode sim ter erros, pode sim que a Previdência não conferiu lá todos os seus períodos, e isso pode trazer um reflexo. Mas é pouco, mas imagina... Ao longo de 20 anos, sim, não é? Se a gente considerar, Bruna, que você hoje está aposentando uma pessoa entre 50 e 60 anos de idade, a depender dos requisitos, a depender do tipo de aposentadoria, a expectativa do IBGE é que essa pessoa ela vai viver até os seus 73, 76 anos de idade. Então, quer dizer, você está falando de um benefício que vai ser pago por, no mínimo, 20 anos. Vamos pegar uma média. Então, a pessoa...
R$100 no decorrer de 20 anos, mais os 13º de todos esses anos. E eu parto do princípio, Bruna, que assim, seja 1 centavo, seja R$100, seja R$1.000, não é nosso, é do segurado. E ele trabalhou para aquilo, não é? O patrimônio previdenciário dele foi formado para que ele atingisse um benefício de 3.000 e não de 1.518, ou então de 2.000 e não de 1.518. Então, não importa o valor da diferença, a gente precisa apresentar aquilo para o cliente e realmente trabalhar no sentido de que o seu custo-benefício venha para ele da forma como ele imaginou. É diferente do segurado que procura, ele fala assim, eu quero me aposentar pelo teto, mas só pagou salário mínimo. Milagre a gente não faz, né, Bruna? Não, isso realmente não dá para fazer. E eu falo que é igual você falou assim, é R$100, mas você tem que considerar que, é o que a gente falou, as pessoas que estão se aposentando hoje, elas estão trabalharam muito e talvez elas não deem conta de continuar, né? Elas estão no mercado de trabalho há muito tempo, elas passaram por muitos desafios, né? Então, é uma geração que chegou aqui e enfrentou muitos desafios, não tem tanta facilidade tecnológica que tem hoje. Então, você saber se eu estou recebendo certo e o pior, de repente você demora para ir investigar se sua aposentadoria foi concedida, você só consegue os últimos 5 anos. E olhe lá se o processo foi feito adequadamente. Se não, talvez nem isso. E aí o dinheiro fica perdido. Às vezes é difícil, principalmente estagiário, quando chega. Aí eu falo, só tem direito aos... Como assim os últimos 5 anos? Mas se o benefício foi pago errado, não teria direito a receber tudo o que deve? Mas não é assim, né? E eu brinco, lembra lá que você escuta, não é à toa que a gente escuta, o direito não socorre os que dormem. Não é à toa, não é papo do professor. Mas muitas vezes acontece isso. Você tem que falar, se eu conseguir rever a sua aposentadoria, eu posso tentar conseguir os últimos 5 anos ou a partir de agora. E aí eu falo, um ditado um pouquinho mais antigo. Prevenir é sempre melhor do que remediar. Com certeza. Né? Então, o planejamento é para tudo. Então, microempreendedor pode fazer um planejamento? Pode, Bruna. Pode e deve. Quem é o microempreendedor? É aquele que vocês ouvem aí na prática sendo chamado de MEI. É aquela pessoa que ela está trabalhando registrado e aí chega alguém, não se sabe de onde, chega e fala assim, você não quer... fazer um acordo aqui na empresa, né? Eu pago toda a sua rescisão, você isso, você aquilo, e aí você pode se inscrever no portal do microempreendedor.gov.br, você vai ter direito aos seus benefícios, pagando 5% de salário mínimo. Olha que economia. Para quem tinha alíquotas cumulativas, não é progressivas, 7,5% até 14%, é um excelente negócio financeiro. Só que o microempreendedor, ele precisa de fato fazer o seu planejamento, por quê? Para entender, primeiro, será que ele vai preencher primeiro os requisitos da aposentadoria por idade ou da aposentadoria por tempo de contribuição? Quanto tempo ele tem para contribuir com um salário mínimo e qual vai ser o impacto dessa contribuição pelo plano simplificado no momento da concessão do benefício dele? Mas eu ouvi dizer, doutora Bruna, que eu posso complementar, que o cliente ele já chega todo resolvido pra gente, você tem que vir, sabe, não, mas aqui assim, aqui assado, não, mas eu já vi no Google que eu posso complementar a minha contribuição, tá, mas será que lhe convém complementar? No final das contas, você que gosta muito de ditado, tem um ditado que diz, às vezes o molho sai mais caro do que o peixe, não é? Então, para o microempreendedor individual, sim, é extremamente importante. E primeiro, antes de aceitar a proposta do empregador, antes de acordar, dizendo assim, não vou mais trabalhar, cansei. Chega lá na empresa, pede demissão, porque agora eu vou empreender, agora eu serei dono do meu negócio. Gente, ser dono do negócio dá uma dor de cabeça. Se as pessoas soubessem. Mas a gente não tá aqui para desanimar ninguém, não é? Então, assim, faz primeiro o planejamento e entenda os caminhos que você tem para percorrer. E muitas vezes, Bruna, a gente ainda tem que trazer o nosso cliente para a seguinte consciência.
a sua aposentadoria ela vai ser de X. O que você espera? Né? Você vai viver só desse benefício? Você tem outras fontes de renda? Quantas rendas estão na sua casa? E aí, quando você vem ajustando tudo isso, você vai dizer, não, doutora, mas R$2.000 não paga nem o meu convênio médico, R$4.000 não paga nem o condomínio, né, de onde eu moro. Bom, então, vamos de fato rever aqui os seus recolhimentos previdenciários. Eu entendo e eu gosto muito. Eu e a doutora Bruna, a gente exerce os mesmos papéis dentro da OAB. Ela é presidente da Comissão Previdenciária da OAB Tatuapé. Eu sou presidente da Comissão Previdenciária da OAB Itaquera. A gente gosta de trabalhar na base. E eu enxergo que o planejamento previdenciário para estas pessoas é extremamente importante, sabe? Para quem está saindo de uma condição de CLT, está migrando para ser MEI, está deixando o CLT para ser autônomo, a gente precisa muito trabalhar para essas pessoas, orientar essas pessoas, que é para que elas saibam que realmente vai acontecer. É frustrante quando o cliente ele chega no escritório e fala assim, doutora, eu dei entrada na minha aposentadoria e não saiu, mas eu estou pagando MEI há 15 anos. Eu falo assim, meu Deus, já sei por que não saiu. Ele está pagando MEI há 15 anos e são 15 anos que, para efeitos da aposentadoria por tempo de contribuição, não entra na contagem. Então, a pessoa ela pensa que ela está com 35 anos, na verdade, ela está com 20 anos de tempo de contribuição. Então, eu enxergo, Bruna, que para MEI, para contribuinte individual, até para o segurado facultativo, é absurdamente importante, já que ele quer se aposentar, ele precisa fazer planejamento. E você falou um ponto muito sensível. Tem um caso no escritório chocante, né? A gente vive uma era que a tributação está muito cara, vem aí reforma tributária, então o empresário precisa hoje se readequar e veio com essa novidade aí. Vamos deixar de você... você não é mais empregado, você vai virar um prestador de serviço, você abre um MEI, tem uma economia, você vende toda essa economia. Então, eu tenho um caso no escritório que mais ou menos a pessoa tinha um salário de 6, 7 mil reais, ali muito próximo do teto, e ela virou um MEI, né? Prestava serviço, prestador de nota. E essa pessoa se acidentou. Ela sofreu um acidente de moto gravíssimo, a ponto de não conseguir mais trabalhar. E quando foi receber o auxílio-doença, um salário mínimo. E aí não pagava nem o convênio que ele tinha. E a empresa não tinha mais uma responsabilidade como empregado daquela pessoa, porque ele era um prestador de serviço. No outro dia, a gente coloca outro prestador de serviço. E aí precisou-se entrar com uma ação trabalhista para comprovar que a realidade daquele trabalhador era outro e aí tentar rever aquilo dentro do INSS. Mas porque no primeiro momento parece um ótimo negócio, mas a pessoa não avalia isso no risco, né? Como a gente vem sempre falando aqui do risco. E um outro ponto que você falou, e eu uso lá o exemplo, né? Eu acho que assim, para alguns falar que o valor da aposentadoria é R$2.000 pode soar muito dinheiro. Para outros, pode não soar nada. E o preço é uma coisa muito relativa, né? O seu padrão de vida. Então, a gente tem profissionais, por exemplo, vai para o microempreendedor, para aquela pessoa que é uma blogueira, que é a manicure, é o planejamento previdenciário, e aqueles grandes prestadores de serviço que tem uma alta remuneração, como um médico, por exemplo, ele tem uma remuneração dentro da casa dele, ele é de 40, 50 mil reais, ou até mais, né? E aí, quando você fala para ele, o teto da Previdência é 8 mil. 8 mil e pouquinho, não passa disso. Não, mas não vai resolver meu problema. Sim, realmente não vai. Você vai falar, nossa, mas 8 mil resolveria muito a média de muita gente. Mas para aquela realidade, para aquela família, não agrega. Então, ele vê que dentro do planejamento, ele faz um planejamento financeiro paralelo. Porque, se você é a sua fonte de trabalho, então se você perder a mão, se você é um cirurgião, você não vai mais ter a renda do hospital.
8 mil vai resolver? Não, não vai, porque aí eu deixo minha família desprotegida. É o tempo todo a gente voltando a falar da família. Então, ele consegue, com a clareza que ele tem dentro de um planejamento previdenciário, saber, eu preciso fazer alguns investimentos, eu preciso ter um plano, um seguro de vida. Então, não é que nós desorientamos, pelo contrário, a gente mostra como que é a realidade. A gente parte de um benefício de um salário mínimo e chega no teto, que é um pouco mais de 8 mil reais. Que para muitos, para uma sociedade como a gente tem hoje, com uma grande carência, é muita coisa, mas a gente sabe que uma parcela isso daí não vai resolver. E dentro do planejamento, e esses profissionais que precisam buscar, muitas vezes falam, eles são os que mais vivem pensando, amanhã eu vejo, amanhã eu resolvo, eu não conto com o INSS, e eles também não pensam nessa possibilidade. Então, é para o micro e para aqueles que precisam mais que o teto. Sim, é para todo mundo. Bruna, quantas vezes... E é engraçado, né? A Bruna, ela traz aqui uma categoria de profissional, e a gente aqui tá falando do individual, a gente tá falando do profissional liberal. Então, assim, é médico, é dentista, é arquiteto, é engenheiro. Todas essas pessoas, elas pensam que elas não vão precisar de previdência social. Mas que assim seja, que elas não precisem mesmo, porque a gente de novo vai falar dos riscos aqui. Quantos deles, Bruna, que quando eles entram no escritório, aí eles falam assim, caraca, e essa é uma fala de um caso real. O empresário nos procurou porque toda a turma lá, né, do bar, né, do tênis, né, do Aras em que ele vai, todo mundo está se aposentando. E aí ele vai lá para dizer, eu vou poder me aposentar? Não, porque você nunca pagou. Como eu nunca paguei, eu sempre trabalhei. Bom, existe uma diferença entre você sempre trabalhar e você contribuir com a Previdência Social. E aí, quando você faz um levantamento, a empresa recolhia todos os encargos da folha de pagamento, mas até então, ele não estava na folha de pagamento. Ele é o responsável pelo recolhimento previdenciário. Isso não foi feito. Ou então vem, poxa, por que eu me aposentei com salário mínimo? Olha, porque sempre pagaram pelo... Não, mas pelo amor de Deus, não era assim. Eu digo, querido, agora já é tarde. Então, você fala bem. O planejamento, ele está para quem toda a vida é só de salário mínimo e para quem é acima do teto. Hoje, todo mundo fala de investimento, né? Eu vejo os meus filhos, eu tenho 2 rapazes em casa. É uma conversação de investimento e os meninos, por enquanto, eles não são donos de salários de grandes fortunas, mas eu vejo que eles já direcionam parte desse salário deles para o investimento, porque eles já sabem que eles só vão se aposentar aos 65 anos de idade e porque eles já sabem que a Previdência Social não vai cobrir o padrão de vida que eles querem ter. Ou pelo menos o mínimo que eles têm hoje, né, ali dentro de casa com a mãe. Então, eles já sabem que eles têm que destinar. Bruna, eu não fui criada para ter investimentos, sabe? Assim, a gente tinha a poupança no Banco Bamerindos. Você que está aí nos assistindo, depois comenta aqui se você sabe o que é Banco Bamerindos. Então, assim, a gente tinha poupança no Banco Bamerindos e era o nosso maior investimento. E hoje, você sabe, não tem só isso. Ontem eu ia para um determinado lugar e a pessoa entrevistada na rádio estava dizendo que não existe investimento melhor do que o tesouro. Meu Deus, eu preciso saber o que é esse tesouro. Preciso achar esse tesouro, não é verdade? Que é para que eu possa ali também ver se ainda dá tempo de fazer um investimento ali nisso. Então, e te digo mais, você contando isso, me veio agora uma saudade de uma senhora lá na rua da minha mãe, Dona Lourdes. A Dona Lourdes, ela vivia de salário mínimo. Ela era uma investidora nata, era uma mulher que ela sabia triplicar o dinheiro dela. Com o salário mínimo, ela emprestava dinheiro pra gente. Dona Lourdes, pelo amor de Deus, não sabe o que aconteceu? Chegou um negoção aí que eu quero aproveitar. A senhora não tem um dinheiro pra me emprestar? Só um minutinho, filha. Ela ia não sei aonde, dentro da casa dela, voltava com aquele bolinho de dinheiro e emprestava pra gente. Há muito tempo atrás, o que era uma grana, sabe, você ter dentro de casa, 10 mil reais. Eu lembro que uma vez eu queria comprar um carro, Dona Lourdes, eu queria tanto comprar um carro, tá faltando 10 mil. Só um minutinho, filha. Ela veio, contou 10 mil na minha frente e falou assim, olha, você me paga quanto você puder. Então, assim, essa historinha toda é para dizer o quê? Que, de fato,
todas as possibilidades financeiras estão para todas as pessoas, sejam elas homens, mulheres, novos ou não. Então, o planejamento está para o microempreendedor, está para o grande empresário, né? Você trabalhar essa questão de investimento atualmente também está para todo mundo. E mais uma vez é importante você buscar uma pessoa de confiança para te orientar onde investir o seu dinheiro. E eu preciso saber que a Previdência Social, ela está para os piores momentos da nossa vida. Se você adoecer, não poder trabalhar e não ter sua renda, é horrível, né? Você, de repente, perdeu seu esposo, como aconteceu comigo, e você não poder mais idealizar uma aposentadoria com ele, você saber que dali para frente é só você, também é muito ruim. E aí, se você tem a pensão, já dá um suspiro. Então, se eu estou incapacitada, se eu tenho um benefício, tá bom, né? Eu usufruí de 2 salários maternidades, meu esposo usufruiu de auxílio-doença, hoje, infelizmente, eu acumulo uma pensão. Isso tudo, veja, tudo em momentos de risco que o mínimo foi garantido, não é? Então... Sim, e você falou uma coisa, hoje tem uma moda que eu não gosto desse termo, né, mas dizem, esposa troféu, então hoje tem essa moda, assim, mas são aquelas mulheres que acabaram se dedicando à família, né, Sim. E elas não querem trabalhar, ou né, por N motivos, né, ou por até mesmo por uma boa condição financeira, e muitas vezes eu me deparo, mas seu marido paga previdência social, porque às vezes ele proporciona para a família uma vida boa, uma condição elevada, mas ele não tem a consciência. E eu falo, é mais um papel da mulher de trazer o homem para essa realidade. Falo, você tem que conversar com eles no jantar. Você está pagando seu INSS porque... mas não quero que meu marido morra. Não, mas não é o que você falou. Para ele poder também ter uma proteção, o seu esposo usou para auxílio-doença. E hoje, infelizmente, você usa para pensão por morte, mas assim, não é usar, e eu falo, porque às vezes a gente pega sempre uma viúva naquele momento tão sensível, e ela fala, mas eu não queria, eu falei, não, é um direito de uma vida trabalhada, é o direito de uma vida trabalhada, e muitas vezes a pessoa vai trabalhar a vida inteira, e eu falo, e a reforma da Previdência já acabou tanto com esse benefício, né, que muito. Eu acho que foi o pior para mim, eu vejo como o pior, muita gente vai falar que é aposentadoria especial, por invalidez, eu falo que é porque simplesmente a pessoa não está mais ali, né, então para poder rever e fazer isso com a família, mas então assim, Maura, a gente vai caminhando para o final, a gente se deixar fala muito, foi uma aula, assim, eu acho que a ideia era para falar para as pessoas, mas quem é advogado pode ter aprendido muito aqui, né? Porque realmente foi, como sempre, um prazer, assim, ouvi-la. Agradecer mais uma vez o carinho de você ter aceitado. Desde a primeira vez que eu falei, você falou, claro, é só me chamar. Eu falei, será que é verdade? Ela veio. O jeito que a Maura ensina para qualquer curso, qualquer um que tenha oportunidade de ver, é assim, ó, nessa simplicidade, nessa calma, nessa clareza de falar, e não tem quem não compreenda, né? Então, assim, sou muito fã. Ela falou da Ana Júlia, que é praticamente, eu só não falei assim, ela também é parceira de uma pessoa que é praticamente grudada uma com a outra, né? Eu falo, todo mundo que olha, Maura, cadê a Ana? Falei, outro dia eu falei para Ana, não podem nem brigar, né? Não pode nem brigar, porque nenhum. O povo já estranha. Mas, assim, é um prazer, assim, ouvi-la sempre. Muito, muito obrigada. Queria agradecer. E eu tenho certeza que quem assistir esse podcast, se não pensou diferente em fazer um planejamento ou não entendeu o que assista novamente, porque eu tenho certeza que sai daqui todo mundo com muito conhecimento. Muito, muito obrigada. Que isso, Bruna. Quem agradece mais uma vez sou eu. A Bruna tem um trabalho muito bacana, né, para a sociedade, para a OAB, e a gente precisa multiplicar, né, essa possibilidade. Eu costumo dizer que a gente que tem, né, a sorte de ter um microfone na mão, é nosso dever, a gente, né, multiplicar o nosso conhecimento, compartilhar as experiências, e eu sigo à disposição. Agradeço mais uma vez o espaço da OAB Tatuapé, a Justec aqui, que também, né, promove, que também é parceiro, e a gente está aí para isso, não é mesmo? E até muito breve. Até muito breve, e fica acompanhando aqui no canal para vocês saberem quais são os próximos episódios. Muito, muito obrigada.